Meu Deus, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais aqui. Eu tô aqui numa posição. Gente, que eu vou tocar. Tipo assim, não tocando, mas você não ri de mim. É as únicas músicas que eu sei tocar. Então, você não ri. Eu já posso começar? Como que é? Já, amiga, a oportunidade de estar com você, viu? Tá bom. Primeiramente, boa noite, Pai do Senhor a todas. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Nesse estudo que tá sendo maravilhoso, né, gente? Enfim, eu fiquei sabendo hoje que eu ia cantar Laila. Aí eu falei, meu Deus, tá bom então, né? Enfim, tô muito feliz. A Ayla me perguntou esses dias, essa semana, o que eu tinha achado do estudo, que foi o primeiro, né, que a gente teve, que foi uma bênção. E eu falei pra ela uma coisa que eu sempre falo, né, que eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, assim como eu também, né, porque eu sou jovem, que estão procurando conhecer Jesus de verdade, ter um relacionamento com Ele e procurando sair da vida. Às vezes a gente fica naquela coisa, mas eu já sou crente, eu já conheço Jesus. E às vezes a gente se acomoda naquilo que a gente está, né? E Jesus, ele é tão infinito e a gente pode conhecer ele muito mais. Eu acredito que é isso que a gente tem feito a cada dia, né? Conhecendo ele de verdade todos os dias, porque Jesus, ele é infinito, a gente pode conhecer mais dele todos os dias. E eu vou levar aqui os hinos, eu acho que dois hinos, né? Pra louvar. E eu vou tocar aqui, se eu errar, errei. Tá, eu vou levar aqui. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Tá bom, vou cantar aqui. Só um minutinho. Amiga, fique à vontade, viu? De 2 hinos a mais, deixa Deus te usar. Tá bom. Se vocês não estiverem me escutando, pode digitar aí, tá? Qualquer coisa, se vocês não estiverem. Tu me das a paz que excede tem entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Pra se incalculável. Não tem interesse, não quer nada, troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. És meu filho amado, ele acho meu prazer.
eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado. Verdade, eu irei por aí sabendo que seu bem me levou. Eu estou guardado em teu amor. És meu filho amado, em ti acho meu prazer. És meu filho amado, em ti acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado. Verdade, eu irei por aí sabendo que teu bem me bom. Lugar estou guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado. Verdade, eu irei por aí sabendo que teu bem me bom. Lugar estou guardado em teu amor. Que amor é esse? Já se incalculável. Não tem interesse, não quero em troca da vontade é boa, feita, agradável para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. No teu braço existe um espaço para mim. Conheço outro assim. Nada vai ocupar teu lugar. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em ti. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Que amor é esse? Já se incalculável. Não tem interesse, não quer nada, toca, tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. No teu braço existe um espaço para mim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Eu só sei tocar essa. Então já vou passar pra Ayla, né? A gente vai fazer oração aqui pela Ayla,
eu já vou passar pra ela. E aí, se sobrar um tempinho depois, a gente pode cantar um hino aqui. E é isso, vamos lá. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Já ouvimos, Senhor, os louvores e abrimos os nossos corações para que a Tua palavra seja ministrada aqui, Pai. Pai, nós oramos pela Ayla, pela vida dela, Pai. Agora, que o Senhor, venha usar ela de forma sobrenatural, Pai. Que não vencer ela falando, mas que vencer o Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos ouvir o que nós esperamos, o que nós queremos, mas que nós venhamos ouvir o que Tu queres falar para nós. Então, nós oramos hoje e em nome de Jesus, amém. Vocês Amém. querem louvar outro? O que foi, Ávila? Se vocês querem louvar outro hino, ou já vai passar pra palavra. Samara? Oi. Amiga, deixa eu final, porque já passei pra ela. A gente Aí no louva no final a final, gente então. canta. Aham. Tá. Espero que todas estejam com a Bíblia aberta, né, queridas? Onde quer que vocês estejam. Eu vou fazer a continuação do nosso estudo bíblico. Eu fiquei responsável por 2 capítulos, então se demorar hoje um pouquinho, entendam. Foi 2 capítulos, por mais que sejam curtos, tem muita coisa para falar, pelo menos o que deu ao meu entender, né? Eu não vou fazer a leitura dele todo aqui agora, mas eu vou fazer ao longo do nosso estudo. Eu vou dividir ele, vou falar um pouquinho e vou embasar ele de acordo com o que eu vou ministrar para vocês, tá bom? Então, com a Bíblia, né, gente? Por favor, me acompanhem. Bora lá. Capítulo 3 de Mateus. João Batista prepara o caminho. Gente, calma, tô nervosa, viu? Reparem não. Em todo esse capítulo, nesse capítulo 3, ele vai estar tendo conexão com Marcos, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, e Lucas, capítulo 3, 1 ao 18. Caso vocês forem fazer o estudo depois e quererem ter alguma outra referência e entender a história, tem Marcos, depois eu passo lá no grupo também direitinho, caso vocês queiram. Marcos, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, e Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Bora lá. Eu vou fazer do versículo 1 agora até o 6. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Pois do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Primeiro de tudo nisso, gente, pelo amor de Deus, quem é que comia gafanhotos e mel silvestre, né? Pelo amor de Deus. Alimentei bem rígido, mas ok. Nessa parte, o que eu marquei aqui nele, um versículo importante que eu marquei e super importante pra gente, tanto que ele já vai mencionar pra gente a volta de Jesus Cristo, né? Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Aqui ele faz uma menção, queria que alguma de vocês, Samara, Aline, alguém pudesse abrir para mim aí eu tenho aqui, mas eu queria que vocês lessem. Em Isaías 40, versículo 3. Por favor. Participar, né, gente? Aqui é um estudo entre todas nós. Todo mundo vai participar. Ok, Ávila. Quem vai ler? Isaías, qual o capítulo? 40. 40. Só um minutinho. 3.
43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Tá continuar? Não, só aí mesmo. Aí eu vou ler para vocês de novo e a quem que coisa hoje, gente? Desculpa, eu não vi aqui, desculpa. Quem que Karina. é? Karine. E a Karine vai ler de novo. Eu vou ler o versículo 3 e tu vai ler de novo para mim depois que eu terminar, tá bom? Por favor. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Karine. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Ou seja, o que lá em Isaías 40, versículo 3, fala, aqui em Mateus ele vai retomar novamente. Tanto que ele fala, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Ou seja, uma profecia que estava lá em Isaías já vem aqui para o nosso Novo Testamento sendo concretizada em Mateus. Só para vocês terem uma ideia aí de como a Bíblia ela é certa e ela é firmada na palavra. Então, tudo ela vem confirmando. Tem uma profecia, como a gente viu aqui. Amém? Continuando. E aí, detalhe. Arrependam-se, pois o reino dos céus está pronto. Arrependam-se. Arrependam dos seus pecados, pois o reino dos céus está pronto. Ele vem trazendo um alerta pra gente. Ele vem trazendo um alerta. Arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está pronto. Ele vem tanto nos trazendo um aviso de que a vinda de que Cristo está chegando, quanto para nós nos arrependermos, para estarmos preparados para a vinda dele. Entendeu? E aí ele vai continuar, ele vai contar a história de João Batista, que é tanto que o subtítulo aí do nosso capítulo 3 é João Batista prepara o caminho. Então ele vai falar sobre que as roupas de João aí no versículo 4. A roupa de João era feita de pelos de camelo, vai falar o que ele comia, como era essa preparação toda. Tanto que vinham pessoas de toda a Judéia, ao redor do rio do Jordão, confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. E olha o que acontece. Quando viu que muitos fariseus e saduceus, versículo 7, e saduceus viam para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira a ira que se aproxima? Deem fruto e mostre o arrependimento de vocês. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Meu Deus do céu, gente. Forte demais, demais. Olha aí. Aqui eu fiz outra observação aqui no versículo 7. Queria que vocês lessem aí, só em vocês mesmos. Delicadíssimo, né? Nossa! E lessem aí o do 7 ao 10 de novo, porque, meu Deus do céu, é muito forte. Gente, do capítulo 3 até o capítulo 4 foi só tapa na cara. Então, sim, preparem a cara, porque daqui pra frente é só isso, viu? Então, foi me batendo demais, ó. Demais, demais, demais. Gente, só um momento aqui que estão me pedindo o link. Só um momento. Continue fazendo a leitura desse 7 ao 10 que eu pedi. E aí, esse do versículo 7 a 8, ele fala do fruto do arrependimento. Ou seja, um arrependimento sincero. Tem que ter um arrependimento sincero. Porque, e outra ele também fala de confessar o seu pecado e depois ser batizado. Do que adianta eu ter ali um batismo cerimonial, né? Só por aparência, e não ter o meu próprio arrependimento sincero aqui dentro do meu coração. Ele faz uma referência a se confessar e não se arrepender. Que são aquelas pessoas que
estão confessando ali os seus pecados, a gente pode, desculpa, dar uma cutucada aqui, entre a gente se confessar ao padre, né, que é costume católico, mas, gente, quantas vezes eu tenho amigas católicas e elas chegam e falam, eu menti pro padre, não falei os meus pecados e não sei o que lá, e tipo assim, elas só foram porque era uma tradição de confessar os seus pecados, de só falar literalmente ali pro padre e nem tava lembrando do que significa aquela coisa e não tava nem se arrependendo em relação à intimidade dela e de Jesus, sabe? Então são costumes e tradições que até mesmo a gente pode pegar e dar uma outra pontuadinha assim na gente também, na questão do nosso batismo nas águas. Do que adianta ter aquela cerimônia, aquele batismo, eu descer as águas e não ter o meu próprio arrependimento. E não ter o meu arrependimento com Deus, o arrependimento sincero. Tanto que ele fala que raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento sincero. Ele vem dando referência de novo ao batismo, a confessar os seus pecados e não ter o fruto do arrependimento sincero. E aí ele continua. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Nessa parte aqui, eu fiquei muito confusa com essa parte que ele usa assim, ó. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir os filhos de Abraão. Ao meu entender, eu entendi outra coisa, depois pesquisei, fui atrás para ver se era o que eu estava pensando e o que ele queria realmente dizer com isso. E o que ele queria dizer com tipo assim, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, pessoas que dizem assim, naquela época, né? Eu sou filho de Abraão, tá tudo bem, e eu me arrependo aqui, e tô salva, relaxa de boas. Não, né? A palavra, ela vem e nos mostra, e ele mesmo fala assim, pois eu digo que pedras, ou seja, um ser material, elas podem muito bem ser, Deus pode muito bem transformar e fazer surgir filhos de Abraão, assim como vocês. Ou seja, ele está fazendo uma comparação das pessoas que se diziam filhos de Abraão com pedras, ou seja, nada, porque vocês não têm um arrependimento sincero, vocês não têm intimidade com Deus, vocês não têm nenhuma ligação, vocês não têm nada, entende? Então, não sejam orgulhosos, acho que é isso que a palavra quer dizer também, não sejam orgulhosos em dizer que são filhos de Abraão, e por isso tá tudo bem dizer que eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Jesus, eu sou crente, e não ter o arrependimento sincero. Eu tinha entendido uma outra coisa, não vou levar aqui, não vou mencionar, porque senão acaba confundindo muito, por isso que eu sempre vou atrás, sabe? Mas o que a palavra ela quer dizer é não sejam orgulhosos em dizer sou isso, sou aquilo, e não ter o arrependimento sincero. Porque até de pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Achei, meu Deus, muito forte. A gente não terminou nem o capítulo e eu tô aqui já toda, meu Deus do céu, é muito forte, gente. Então, até de pedras Deus pode fazer ser filho de Abraão. Até pedras podem ser crentes, entendeu? Quem entendeu, dá um amém aí, por favor. E bora lá. Continuando aí do versículo 10 em diante, né? Aí o versículo 10, só para finalizar, gente, faz assim. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Pelo amor de Deus. Ou seja, o machado já está aqui no teu pescoço. Se tu não der bom fruto, foi, tchau. Tanto que lá no começo, lembra que eu falei? Ele vem anunciando a volta de Jesus Cristo. O versículo 10 ele faz ligação com o versículo 2, falando da volta de Jesus Cristo, falando para se arrepender dos seus pecados e se você não ter bons frutos, será cortado e lançado ao fogo. Ainda tem essa outra referência, né? Será cortada e lançada ao fogo. Vocês entenderam a referência, gente? Então, preparem-se para a volta de Jesus Cristo, arrependam-se verdadeiramente e dê bons frutos. Senão, serão cortadas e lançadas ao fogo, assim como a palavra de Deus diz. 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará
ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Que nunca se apaga. Glória a Deus. 3:11. O batismo com as águas é só uma representação. Aqui, até se você quiser usar isso como embasamento, que eu gosto muito de a gente ler para ter o que falar, né, gente? Então, tipo, eu posso confirmar na palavra isso, isso e isso. Porque tem pessoas que literalmente acreditam que só porque foram batizadas nas águas, ali ela já tem abertura para o Espírito Santo, fazer morada e tudo tal. Sendo que a gente sabe que o batismo nas águas é uma cerimônia. E quem quem dá liberdade para o Espírito Santo agir e entrar na sua vida e fazer morada é você mesmo. Você com a sua intimidade de Deus e você buscando Deus. Aí, como que eu posso provar isso? Mateus 3:11. Eu os batizo com as águas para o arrependimento, mas depois de mim, ou seja, mas depois de mim, a pessoa que está batizando, isso é João Batista que está falando. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele é só simplesmente a pessoa que está derramando ali a água, fazendo seu batismo. Ou seja, mas depois de mim vem algo mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, o fogo do Espírito Santo. Mais importante do que João Batista te batizar com as águas, mais poderoso do que ele, até João Batista ele enxerga isso, é o batismo com o Espírito Santo, ou seja, ele vem falando sobre um arrependimento sincero, ele vem falando sobre a volta de Cristo, ele vem falando sobre os bons frutos, e ele vem falando sobre o real batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. É você sentir a presença. E ele ainda continua assim. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Entendam isso. Então, meu Deus, é muito forte. É o Espírito Santo realmente. É o fogo que nunca se apaga em você. Se você realmente ter o seu próprio batismo, que nem a palavra ela vem nos dizendo isso toda vez eu tô tentando lembrar isso para vocês, pra gente tentar entender que o nosso batismo não vem de descer as águas. Claro, a cerimônia é muito linda, é perfeito, mas é mais linda ainda quando aquele batismo ele é sincero, quando aquele batismo ele vem de nós mesmos, sabe? Do arrependimento sincero e se entregar ali, gente. É questão de se entregar, de descer ali com, meu Deus, eu entrego a minha vida para Jesus. É isso. Continuando aqui. Aí agora ele vai falar sobre o batismo de Jesus. A gente fecha o João Batista preparando o caminho. Então a gente fechou aqui ele anunciando a volta de Jesus, o arrependimento sincero, bons frutos, que a gente tem que dar bons frutos, e o batismo verdadeiro, que é o batismo com o Espírito Santo. A gente fecha no versículo 12. Agora a gente vai falar agora do batismo de Jesus, versículo 13. Referências, Marcos 1, capítulo 1, versículo 9 ao 11, e Lucas, do capítulo 3, versículo 21 e 22. Bora lá. Continuando aí no versículo 13. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu não preciso ser batizado por ti. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Até eu ficaria assim, eu falei, não, imagina Jesus assim, por favor, me batiza aí, falando para João Batista, pelo amor de Deus, eu aqui preciso ser batizado por ti, eu aqui preciso ser derramado pelas águas, e tu vens a mim, e tu vem pedindo a mim, meu Deus, eu não tinha coragem nenhuma, eu não fazia isso nem se eu derramando água lá, pelo amor de Deus, gente. Então, e que bom, sabe? Eu fico, meu Deus, porque tem gente, assim, que não... Óbvio, tá na Bíblia, né? Então, ele era um servo de Deus. Tanto que lá no final mesmo, ele fala que este é o meu filho amado, de quem me agrado, né? Ele vem falando isso para João Batista. Imagina que lindo. Isso foi uma voz do céu. A gente vai ver agora aqui no versículo 17. Continuando. Versículo 15. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto.
convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou. Ele vem então falando que é para cumprir toda a justiça, e João concordou, obedecendo o que Deus estava dizendo, né? E assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Agora a gente vai fechar aqui. Vamos entrar no capítulo 4. Concluímos capítulo 3. Capítulo 4 é a tentação de Jesus. Quero fazer só uma coisinha aqui. A gente sabe que é muito forte. Tanto que depois que a gente se batiza, batismo verdadeiro, batismo nas águas, a gente tem uma certa fragilidade até para o Espírito Santo entrar e para o mundo espiritual também. Isso abre, né? Eu não sei a palavra certa, mas tipo, abre novos caminhos para o mundo espiritual. Então, até aqui na Bíblia, ele vai nos mostrar que Jesus, após ser batizado, ele foi tentado. Então, por isso que muitas pessoas falam, depois que eu batizei, eu desisti, porque é muito grande. A fúria do inimigo é muito grande em cima da pessoa que foi batizada, entendeu? Então, nossa senhora, se você se batiza, gente, é muito forte. É o inimigo ali te tentando todos os dias, porque você foi batizado, você tem permissão para receber o Espírito Santo de Deus. Você tem permissão para... Você é sensível ao Espírito Santo de Deus, ao fogo do Espírito Santo. Então, é claro que ele vai te tentar todos os dias, para que você esfrie, para que a palha que era para ser queimada, ela não vai ser mais queimada, ela não vai ter mais fogo, ela não vai ter mais chama, ela não vai mais arder. E ele vai te tentar todos os dias para que isso esfrie e você acabe desistindo. Então, por isso que fala que depois do batismo é muita tentação e você precisa ter muita sabedoria de Deus para poder continuar, para poder lutar. Então, o diabo ele vai te tentar todos os dias, assim como fez Jesus. Então, pegue o exemplo de Jesus em relação a isso e continue que nem ele. Para vocês que, se vocês foram batizados agora, eu não sei, mas mantenham-se firme, continue no caminho de Deus. Continuando aqui no 4, gente. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu achei muito engraçado aqui nessa parte, que ele fala assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É claro que teve fome. Quem é que jejua 40 dias e 40 noites? Acho engraçado ele afirmar isso, teve fome, sabe? Bora lá, continuando. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui que está o mistério. Imagina, você queria ter esse entendimento, queria ter lido essa palavra para poder me colocar na mesma situação de Jesus. Se bem que já aconteceu, mas não entra em casa aqui agora. Imagina ser batizado, o céu se abrir para você, o Espírito de Deus, ele vir descendo como uma pomba, que nem nos diz aqui no versículo 16 do capítulo 3. E depois você jejuar, o Espírito te levar ao deserto, você jejuar por 40 dias e 40 noites, e o diabo te vir tentar. Imagina esse confrontamento de Jesus com o diabo, sabe? Essa troca de conversa. E aí ele fala: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Gente, é muito linda essa parte aqui. Aí Jesus retrucando, sabe? Aí Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eita, é o diabo indo e Jesus batendo assim praticamente, sabe? Ai, ai. Eu fico imaginando se a coragem do diabo vir tentar assim a pessoa, meu Deus do céu, tal. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, logo com o Filho de Deus. Que tal, mulher? Ai, ai, ai. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse:
Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois... Incrível. Se você que é crente não sabe da Bíblia, até o diabo sabe da Bíblia. Aí ele, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos deles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Até o diabo sabe o que está escrito na Bíblia, até ele sabe o que as escrituras querem dizer, né? Aí ele joga uma escritura para Deus, falando isso para Deus, para Jesus, e Jesus responde: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tapa na cara. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, ao seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus por isso, gente. Aleluia. Glória a Deus. Eu até marquei essa parte porque foi a última parte da conversa deles aqui nesse capítulo. E aí no versículo 8 ao 9, o diabo ele vai nos tentar todos os dias. Todos os dias. Para Jesus ele ofereceu o mundo inteiro, todos os reinos. Ele levou ele ao topo mais alto e mostrou assim, ó, eu te dou tudo isso aqui se tu simplesmente prostares a mim. Então, gente, se com Jesus ele fez isso com você, ele também vai fazer. Ele vai te oferecer o mundo todinho, de diversas formas, das formas mais inusitadas que hoje a gente pode considerar luxúria, a gente pode considerar as coisas mais belas, vamos supor, para nossa geração de hoje, ele vai oferecer para a gente. E de uma coisa, e eu respondo com total certeza, a gente tem que responder, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, somente a Deus, e só a Ele preste culto. Então, o diabo ele vai nos tentar e vai nos oferecer o mundo. E a gente precisa estar muito firme para poder ter a certeza, para poder ter a mensagem, para poder ter firmado em nossos corações que a nossa única adoração é para Deus. Que a única pessoa que a gente tem que adorar é Deus. Por mais que Ele possa nos oferecer as melhores coisas possíveis que tem a oferecer hoje, o meu único entendimento, tudo que eu vou fazer, tudo eu tenho que oferecer para Ele, somente a Ele e por Ele. Amém? Aí a gente vai continuar no versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que vivia junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. De novo, a profecia é aqui em relação a Isaías. A gente já leu Isaías no capítulo 40, do versículo 3, e de novo ele retoma isso aqui. Terra de Zebulon e a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista diz isso, profecia também em Isaías sobre isso desde o capítulo 3, por isso que eu falo, capítulo 3 e 4, eles estão interligados, por isso que a gente vai estudar os dois, tá estudando os dois. No começo do capítulo 3, ele afirma sobre a volta de Cristo, e o próprio Jesus vai nos afirmar isso novamente no versículo 17, e ele sempre diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximos. A gente pode fazer também um ponto aí para aqueles que não acreditam que Jesus ainda não veio e tal, e aí a gente pode pegar esse versículo como embasamento para poder mostrar aí a vinda do reino dos céus, né? O reino dos céus que está próximo. Aí a gente pega o versículo 17 e começa a embasar em relação a isso. Ou seja, o anúncio da volta de Cristo.
Continuando. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pecadores de homens. Nos mesmos instantes, deixaram suas redes e o seguiram. Vocês deixariam o que vocês estão fazendo para seguir Jesus? Muita gente que não deixa o trabalho, não larga mão de algo para poder... glória a Deus por isso. Mas, infelizmente, a gente vê que hoje pessoas não têm essa disponibilidade simplesmente para poder deixar algo de lado, para poder servir e seguir Jesus. A gente sabe que a caminhada é dura, que a caminhada é longa, é difícil, mas é a minha vida eterna, é a minha salvação, é com o meu pai, é com o meu amado, é com o meu noivo. É claro que eu largaria. Infelizmente, tem pessoas que hoje não enxergam isso, sabe? E às vezes até a gente, depois que a gente tá na caminhada, depois que a gente falou eu largo e eu vou com Cristo, a gente tá indo assim, ó, retinho, mas tem hora que a gente faz assim. A gente desvia muitas das coisas que a gente tinha largado lá atrás, no meio do caminho já perto para nossa salvação, a gente larga aqui no meio. E não termina a jornada com Jesus, porque a nossa jornada com Jesus ela é contínua. Assim como a nossa intimidade com Ele, assim como o nosso relacionamento com Ele ainda não acabou. A gente preza por lutar isso todos os dias, por manter o nosso relacionamento constante. Ou seja, a minha caminhada com Jesus ainda deve ser constante. A minha jornada com Jesus ainda deve ser constante. Eu devo largar as minhas redes para poder seguir Jesus. E não desviar, e não voltar lá atrás, onde eu já fiz essa minha decisão, e parar de seguir. Que a gente firme isso no nosso coração. Não vamos voltar lá atrás. Aqui eu acredito que eu falo com a maioria que seja crente, não sei. Mas a gente já fez essa decisão. A gente já fez essa decisão de largar a nossa rede e seguir Jesus. Então não vamos voltar atrás nessa decisão e vamos nos manter firme. Como eu falei, o diabo ele vai nos tentar todos os dias, vai nos oferecer o mundo. Mas que a gente possa responder que nem Jesus. Retire-se, Satanás. Pois eu adoro somente ao Senhor, e só Ele presta o culto. Amém? Indo adiante, viu os outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles deixando imediatamente o seu pai e o barco seguiram. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então aqui Jesus ensina o povo em relação à cura e os doentes. Então Jesus ele mostra que ele é realmente o Filho de Deus, ele mostra que ele realmente faz milagre, ele não precisa provar isso, né? Mas ele mostrou ali e foi notícia em todo canto. O Filho de Deus realmente fazendo ali milagre, curando todos os doentes. A gente termina aqui e eu vou repassar para vocês alguns pontos, se alguém chegou depois também. Espero que vocês tenham gostado também, viu, meninas? Então, o que a gente falou ao longo do versículo 3 e 4? Para mim, versículo 3 e 4 é que nem eu falei, muito tapa na cara e ensinamento de verdade. E isso só são dois capítulos, né? Imagino que tem na Bíblia inteira, porque toda vez que eu leio eu fico assim, meu Deus do céu, é muito forte. E só esses 2 capítulos a gente já teve vários ensinamentos pra gente sobre tudo.
desde o começo, arrependimento, ele já vem falar sobre arrependimento sincero, sobre a volta de Jesus, que o reino dos céus está próximo, então ele já vem anunciando isso, sobre a questão da gente não ser orgulhoso em achar que porque somos isso ou aquilo, estamos bem, estamos de boa. Não, que nem eu falei, Deus pode fazer de uma pedra um crente, porque, nossa, misericórdia, Deus virar para mim, imagina, e me comparar a isso. Então, que a gente não possa ser que nem pedras, um ser material, e a gente possa realmente ter vida, a gente possa realmente arder, né? Arder, ter o fogo do Espírito Santo em nós. Que Jesus não possa olhar para a gente e nos comparar, falando, eu sou crente aqui, mas cadê o meu relacionamento com Deus? Onde que o Espírito Santo está agindo na sua vida? Que a gente possa se envergonhar disso e lembrar dessa palavra e ter repúdio em pensar que Deus pode simplesmente, que João pode simplesmente tentar fazer essa comparação entre a gente e uma pedra. Vem falar sobre os batismos nas águas, essencial, fundamental, não quis em forma alguma aqui menosprezar, mas realmente bater na tecla do batismo verdadeiro, o batismo com o Espírito Santo, o arrependimento sincero e realmente fazer de nós e Cristo uma relação, uma intimidade e termos isso firmado em nossos corações. Também sobre não somos dignos, né? Onde João mesmo ele fala, Deus, eu não sou digno, eu vim para ser batizado e tu vens pedir para mim. Quando isso, lembrar todos os dias, a gente não é digno de nada. E a gente que tem que buscar ser batizado por Jesus. 4 vem falar da tentação de Jesus logo após o batismo, que nem eu falei, fiquem firmes, porque quanto mais o diabo vê você seguindo Jesus, quanto mais o diabo vê você lutando por uma vida eterna com Cristo, quanto mais o diabo vê você indo nos caminhos dele, mais que ele vai te tentar. E sinta-se privilegiado por isso. Por você estar no caminho de Deus e o inimigo sentir raiva de você, o inimigo sentir fúria de você e ele querer te perseguir. Porque isso quer dizer que você está no caminho certo. Isso mostra que você tá andando no caminho certo, a ponto até do diabo sentir raiva de você. Sinta-se orgulhosa disso, meninas, viu? E continue nisso. Por mais que seja dura, qualquer tentação, gente, qualquer tentação que seja, até tentação psicológica, não vem achando que isso é só carnal, não vem achando que isso é perder isso, perder aquilo, bens materiais, não. Tentações psicológicas, tentação na nossa vida espiritual, é onde ele vai pegando nossos pontos mais fracos para poder vir nos tentar. E ele vai vir todos os dias. Aqui eu fiz uma citação da questão do nosso batismo e dizem que, tipo, depois do nosso batismo, aí que a tentação é mais forte ainda. É claro, você se batizou, você tá ali disposta, você é mais sensível ao Espírito Santo te tocar, ao Espírito Santo querer agir em você. É claro que ele vai sentir raiva disso, é claro que ele vai sentir fúria, é claro que ele vai querer esfriar o seu relacionamento com Deus. Eu vou bater nessa tecla até entender que, tipo, qualquer tentação, qualquer fúria do inimigo na sua vida, entenda que isso não é por acaso. Que isso não está acontecendo por acaso. Isso é um propósito. Até Deus tem propósito nisso. Até para te fortalecer. Até para te fortalecer na tua vida espiritual. Até para te fortalecer na sua jornada com Jesus. Então, entenda que isso não é por acaso e que o inimigo ele vai sim investir muito em você. Tu acha que sexta-feira de noite alguém vai estar querendo participar aqui da live, a não ser você que quer seguir Jesus? Gente, podia estar fazendo um monte de coisa, um monte de gente que não quis largar a rede, assim aqui como o versículo 19 e 20 ele está falando, muitas pessoas não estão dispostas a largar a rede para poder seguir Jesus. O diabo não vai ter interesse nele, porque sabe que ali não vai ter nada a perder, aquilo ali já é alma ganha para ele, para o diabo. Ele vai querer investir em você, que está buscando Jesus, que está vindo aprender mais a palavra dele, que está focando nisso. Porque para você, o único foco é Deus. A sua vida é para Deus. Amém? E Jesus, ele também, a questão da pregação de Jesus, depois essa questão da tentação de Jesus, ele vem falar sobre Jesus, que ele começa a pregar,
Jesus anuncia e fala: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Versículo 3. E o mais engraçado é que ele vai, na metade, ele confirma novamente. Então, se você está fazendo uma leitura contínua, ele vai te afirmar o que ele já disse lá no começo, sobre a vinda dos céus. Ele sempre fala, né? A vinda dos céus está próximo. Ali é o reino dos céus. Ali também aqui é o reino dos céus. É a mesma palavra, te dizendo a mesma coisa, confirmando a mesma coisa. E dessa vez é Jesus falando. Ali foi João Batista. Depois ele vem falar de novo sobre a questão de Jesus chamar os primeiros discípulos e falar sobre a questão deles largarem a rede para poder seguir, né? Então foi Jesus mesmo. Sigam-me e eu os farei pecadores de homem. Que nem eu perguntei para vocês. Vocês largariam? Todo mundo sim, sim. Mas nem todo mundo está disposto a largar e continuar. Que nem eu falei, muitos largam de primeira mão e vão seguir. Mas a metade do caminho param, porque tá vendo essa ligação? Tá vendo a ligação de, tipo, Jesus te chamar, você aceitar, e depois que você aceita, é aquilo que eu disse, o diabo vai investir pesado em você, e quando você tá lá no meio do caminho, por você ter, às vezes, qualquer outro motivo de ter largado no meio do caminho, você ter parado, porque o diabo te investiu muito forte, o diabo ele investiu muito forte em você e você ter parado. Tá vendo como é uma ligação muito forte disso? Da gente largar a nossa rede ali de primeiro momento e quando a gente tá lá no caminho, depois que o diabo já investiu muito forte na gente de ter parado e voltar da estaca zero. Por isso que eu reafirmei isso. Você largar a sua rede e você prosseguir. Ter a sua caminhada contínua até o fim. A gente sabe que o fim ainda não chegou, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus ainda te chama. Jesus, ele ainda te chama. Ele te chama para seguir. Você vai largar sua rede? Você vai largar o que você acha de mais importante na sua vida? Não sei o que é. Você vai largar para poder seguir Jesus? Que ele é o seu foco, porque ele é o seu foco. Ele é a coisa mais importante. Eu termino aqui. Quero agradecer vocês demais da conta. E eu queria terminar falando uma coisa. Antes, só para vocês entenderem o quanto foi de Deus. Eu estava muito preocupada em questão do horário. Porque eu saio do meu cursinho 10 horas. Daqui que eu chego em casa é umas 10h15, 10h20 mais ou menos, sabe? E aí eu falei, meu Deus, o louvor já começou, as meninas vão ficar lá me esperando, alguma coisa assim do tipo, como que vai ser? Tô com medo de eu chegar atrasada, sabe? E aí, simplesmente, nunca aconteceu isso, gente, eles nunca aconteceram isso. Pega hoje a aula, pega e termina mais cedo. E minha amiga Thalita, que também é aqui do nosso estudo, ela fala, eu virei, na hora que ele falou assim que ia terminar mais cedo, ela sabia que eu ia pregar hoje, né? Eu virei pra ela e falei, meu Deus, é muito de Deus, porque eu tava muito preocupada com isso, do horário não dar certo e de não bater, né? Então foi tipo assim, mais uma confirmação de Deus pra mim que tô aqui pregando hoje pra você e pra você que tá recebendo a palavra, porque foi de Deus eu estar aqui hoje pra poder te falar, foi de Deus eu tá tendo essa oportunidade de estar falando do nome dele, de estar falando sobre ele, sabe? Pra mim isso é gratificante demais e ver que deu tudo certo, tá dando tudo certo, é muito bom. E é isso, meninas. Boa noite. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia, gente. Que palavra maravilhosa. Meu Deus do céu. Que Deus continue te abençoando, viu, Laila? Gente, eu fico muito feliz, assim, de ver as minhas amigas crescendo ministerialmente, espiritualmente. Deus abençoe vocês demais. Eu fico muito feliz. Então, agora a gente vai fazer uma intercessão, que nem a gente fez na quarta. E eu já queria perguntar se tem alguém que tá precisando de oração, se tem alguma pessoa que você quer apresentar aqui pra Deus, né? Nós vamos orar. Pode ir mandando aí, gente, no chat.
Gente, eu tava vendo aqui sobre o que a Ayla tava falando. Eu falei, gente, que eu ia ser forte, porque quando se trata de João Batista, e quando fala assim que Jesus foi enviado pelo Espírito Santo e tal, é uma coisa muito forte. Aí eu falei, hoje vai ser muito forte. Porque cada palavrinha, quando a gente pega um texto, tipo um versículo, você pega um versículo pode fazer uma mensagem de 2 horas. Porque tudo tem um significado, sabe? E todas as pessoas elas têm uma interpretação diferente da palavra. Então por isso que é bom a gente ouvir, tipo, várias pessoas e tal. Você ouvir um texto ministrado por várias pessoas, porque abre sua mente, né? Tipo assim, tipo assim, em Gênesis 1, eu ouvia de um jeito. E aí eu fui ouvir a minha tia pregar, gente, ela pregou de outro jeito totalmente diferente. Eu fiquei tipo, uau, como assim? Nunca tinha visto por esse lado e tal. É uma coisa muito sobrenatural, assim. E a Ana Luísa falando de peregrinação, né? Ela dizendo que nós somos peregrinos nessa terra, que ela também estava falando. Eu lembrei de uma frase que fala: firme seu coração no caminho da peregrinação em direção a Deus, da Michelle House. Gente, inglês aqui não dá, mas enfim. Nós temos que firmar nosso coração, porque nós temos que entender que nós não somos desse mundo, sabe? Por isso que Deus chama a gente de luz. Aí a gente fica reclamando às vezes que Deus manda aprovação, mas a luz tem que brilhar no escuro, gente. Vai ser difícil mesmo. Vai vir as tentações que a Ayla disse, que pode ser não só tentações tipo de dificuldades e tal, mas psicológicas também. De todas as formas tem tentações. Mas nós temos que entender a nossa caminhada em Deus. Nós temos que entender que é uma coisa assim muito séria, que vai além, sabe? Então, meninas, mandaram aí no chat, né? Alguém mais? Eu acho que todo mundo aqui é de casa, né? Crente. Eu ia perguntar se tinha alguém que quer aceitar Jesus e tal. Mas acho que todo mundo é crente. Então vamos orar, né? Vamos fechar nossos olhos e vamos interceder a Deus. Gente, as meninas não conseguiram chegar, mas foi uma bênção o nosso estudo. Foi uma bênção mesmo. Graças a Deus, deu tudo certo. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor. Papai, eu só quero te agradecer, Senhor, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor já fez, que o Senhor ainda vai fazer. Pai, estamos aqui hoje reunidas para orar e pedir que o Senhor nos ajude a ter um coração mais amável, um coração mais parecido com o seu, sabe? Que nós venhamos nos arrepender com facilidade, que venha ser quebrado todo orgulho, que venha ser quebrado, Senhor, toda a vanglória, sabe? Que quando a gente se sentir grande, a gente possa entender que nós não somos nada, Pai. Pai, que nós venhamos também ter facilidade de confessar os nossos pecados, Senhor. Que não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Mas nós queremos estar limpas, porque sem a santificação não veremos a Ti, Pai. Nós queremos sempre andar limpas, puras, como a igreja do Senhor também deve ser, limpa, pura, remida no Teu sangue, Pai. Pai, nós oramos também para que o Senhor derrame sobre nós, a cada dia mais, o espírito de ousadia. Nós queremos que o Senhor nos enche de ousadia para para falar aos cativos, Senhor, para falar aos órfãos, para falar às viúvas, para falar às pessoas, sabe? Que o teu espírito consolador possa abraçar as pessoas, que o teu espírito de cura, de restauração, de renovo, possa invadir a vida das pessoas através de nós. Pai, nós estamos aqui dispostas e nós dizemos: eis-me aqui. Porque as nossas mãos são tuas, os nossos pés são teus, a nossa vida, o nosso coração por completo, Senhor. Nós nos entregamos por completo a Ti. Então, usa-nos de forma sobrenatural, Pai. Nós queremos andar no sobrenatural, nós queremos experimentar do sobrenatural.
Que nós não venhamos mais, que nós venhamos enxergar o sobrenatural. Pai, que quando o inimigo ele vier tentar, Pai, que o Senhor venha dar revestimento espiritual para nós. E que ele possa enxergar em nós o teu brilho. E que ele não consiga, né, prosseguir com os seus planos. Porque os teus planos são maiores que os nossos. E que nós possamos ter ousadia e autoridade para repreender esse tipo de coisa. E agora que eu repreendo, Senhor, toda seta maligna, todo laço do inimigo, tudo que tem se levantado sobre a vida de cada uma aqui, porque eu sei que o Senhor tem planos para cada uma aqui. Então, tudo que tem se levantado, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venha cair por terra. Pai, se alguma menina aqui está precisando de um impulso para uma caminhada com Deus, que o Senhor venha derramar sobre elas o desejo ainda mais de te conhecer. Porque nós queremos conhecer o seu coração. Nós queremos ter uma caminhada constante contigo, Pai. Nós queremos entender o processo da dependência, que não é fácil, mas nós queremos entender o seu coração. E nós pedimos, nós clamamos para que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. E que, Senhor, através do arrependimento que será gerado em nós, que o teu avivamento venha ser real, Pai. E que ele venha começar aqui, através de nós, né? Através de cada uma de nós. Que o teu avivamento ele possa começar. Eu creio, Senhor, eu creio que a minha geração é uma geração que vai levar Jesus para todas as nações. E que aqui na minha cidade, aqui no meu estado, aqui no meu Brasil, que possa começar, Senhor, a chama do avivamento para incendiar todas as nações. Nós queremos, Pai, ser pescadoras de almas. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos use, que teu Espírito Santo possa gerar vida em outras pessoas. Para pessoas que não vê mais sentido na vida. Porque o sentido da vida é viver para ti. Se a gente não viver para ti, qual seria o sentido de estarmos aqui agora? 11 horas da noite te buscando. Deus, eu também quero orar pelas meninas, por cada uma que está aqui, Senhor, pela Karine, Pai. Senhor, o Senhor sabe os desejos do coração da tua filha. O Senhor sabe, Senhor, os planos que ela tem, mas o Senhor também tem planos para ela. Então, Senhor, cuida dela, Senhor, cuida do seu coração, cuida da sua casa, protege, guia os seus passos, Senhor. E tudo que ela estiver precisando, que o Senhor venha suprir suas necessidades. Também quero orar pela Ávila, Senhor. Que o Senhor venha abençoar ela, que o Senhor venha proteger ela, que o Senhor venha revestir ela com o teu poder. E que o Senhor venha cada vez mais também mostrar os seus planos para ela. Deus, eu também quero orar pelas meninas que estão aqui como um todo, Senhor. Venha abençoar cada uma, individualmente, cada uma. Vê, Senhor, derramar o seu amor sobre cada uma. Eu também quero orar pelas meninas que não puderam vir, mas eu sei que o Senhor estará cuidando delas também. Nós oramos por elas, oramos pelas meninas que estão afastadas dos teus caminhos. Pai, que elas venham entender que sem o teu Espírito Santo, nós não vivemos. Que elas venham entender isso, Senhor. E que dê uma chance para elas, para que em tempo elas venham voltar para a sua casa, para desfrutar, né, dos teus planos, do teu cuidado, do teu amor. E é sobre isso que eu oro hoje. Por isso que eu oro hoje. E eu quero te agradecer por tudo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Ai, gente, que tudo bom, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação.